Bora bater um papo sobre o olhar de um biólogo e como as nossas percepções mudam depois de entrar para a faculdade de biologia? Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu tô super ansiosa, esse fim de ano eu tô assim, efervilhando de ideias pra gravar vídeo. O que me falta é o tempo pra sentar aqui, gravar e bater um papo gostoso com vocês. Então agora são 8h42 da noite, eu decidi não, eu vou gravar porque eu tenho comprometimento. E são vários assuntos assim que eu acho que são relevantes, sabe? Pra agora, esse fim de ano, início de ano. Então, resolvi gravar aqui nesse horário, né, fora da minha rotina de gravações. E não reparem que eu estou um pouquinho queimada, pois eu andei me queimando aí na viagem técnica. Inclusive, se você ainda não assistiu o vlog, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Então, nesse vídeo, bora falar um pouquinho sobre o olhar de um biólogo e como as nossas percepções elas mudam depois que você entra na faculdade de biologia. Vou contar algumas experiências, algumas vivências minhas no decorrer desse vídeo, mas também eu vou compartilhar com vocês um texto que a gente leu na aula, que fala muito sobre isso. Inclusive eu já compartilhei lá no meu Instagram também e resolvi trazer um vídeo longo aqui pro YouTube, porque eu amo, né? É a minha rede social, então chega de enrolação e bora lá falar sobre olhar de um biólogo. Então, a gente até brincou na minha saída técnica que a gente foi fazer uma saída técnica pra praia, né, com os meus colegas de biologia, fazer algumas coletas, observações numa faculdade de lá. E quando você sai, assim, depois que você entra na faculdade de biologia, quando você sai, sabe, pro mundo ao redor, você não explora aquilo com olhares que você tinha antes de entrar na faculdade. Talvez você que ainda não entrou na faculdade, esse vídeo, esse tema vai ficar um pouco confuso, mas eu tenho certeza que quem já entrou na faculdade, seja no primeiro e no segundo ano, percebe essa diferença porque ela é muito impactante, sabe? Você não olha pro mundo com os mesmos olhos que você olhava antes de entrar na faculdade. Então, um exemplo muito divertido que eu trago é que quando a gente tava na praia, a gente fez as coletas, né? A gente tava, então, estudando aquilo que a gente tava coletando, a gente precisava saber o que era aquilo. E no outro dia a gente tinha o dia livre de praia, então a gente não precisava se preocupar em estudar, em coletar e saber o que era aquele bichinho que tava ali morto na areia. E aí a gente brincou ainda que a gente saiu pra caminhar na beira-mar e a gente falou, vamos desativar agora a skin bióloga, né? Vamos desativar a personalidade bióloga, porque a gente tava caminhando na areia e olha aqui um caranguejo morto, olha só a quelícera dele, olha só não sei o que. Os moluscos, ai, as tatuíras. Então o tempo inteiro era falando assim, nomes, olha um crustáceo, ai, não sei o que, olha uma craca, ai, como ela se reproduz. Então o tempo inteiro era isso. Então a gente acabou brincando, né? Tá, vamos curtir, vamos aproveitar agora e vamos desativar essa skin bióloga, né? Essa nossa cabeça pensante. E aí uma colega minha foi involuntário, mas a gente deu muita risada, porque a gente viu uma água-viva logo depois que a gente falou isso, e daí a minha colega falou, olha, cuida aí a água-viva, Júlia, pra não ser mordida. E daí a gente teve que dar risada, porque a água-viva não morde, né, ela vai te queimar, então a gente falou, tá, não precisa desativar tanto assim a skin bióloga, né. Então foi muito engraçado, mas é pra ver como isso fica tanto na gente que não tem como a gente ativar, desativar, sabe? Inclusive, é uma coisa que traz aqui nesse texto. Eu vou ler alguns pedacinhos assim, porque eu acho bem interessante. Eu vou deixar aqui o título para vocês e as autoras. Ele é um artigo assim grandinho, ele traz vários assuntos, mas o que eu mais destaquei é isso que é relacionado ao olhar, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que no começo do artigo ele trazia a história de uma menina que gostava das aulas de ciência, enfim,
E essa menina, ela cresceu e ela decidiu que ela queria ser professora de biologia. Então ela foi fazer a faculdade e aqui ainda ele traz, animada com o início do seu curso, esperou ansiosamente pelas tão famosas aulas práticas. E é exatamente o sentimento que a gente tem quando a gente entra na faculdade. Meu Deus, quando eu vou pro laboratório? Quando eu vou ter o meu jaleco com o meu nome? Quando que eu vou poder manusear um microscópio? Então, é sim uma ansiedade, uma ânsia de todos os estudantes entusiastas da biologia. Então, né, foi nessas aulas que ela acreditou, então, parte do seu desencanto por algumas matérias, né? Como cita aqui no texto, a parte da citologia, que é uma das primeiras matérias que a gente tem no curso, biologia celular, enfim, porque a gente está acostumado muito com aquele padrão de célula dos livros didáticos, né? De imagens da internet, a célula redondinha com as organelas coloridas, e o que você enxerga no microscópio não é o que é aquelas imagens bonitas, meramente ilustrativas, sabe? Então, já começa esse desencanto aí. Mas, o que eu mais destaquei aqui nesse texto, não vou me estender muito, porque depois vocês encontram ele e leem todo, porque vale muito a pena. Mas é que tem uma imagem que circula nas redes sociais que nos move a pensar como nós, professores de biologia, devemos ver a vida que ensinamos na sala de aula. Então, nele, uma jovem lança um olhar para o alto, a mão no queixo, e sugere que ela está pensando em alguma coisa, né? Então, no primeiro quadro que aparece na imagem é intitulado Antes da Biologia. Então, o que vai ver alguns animais, né? Então, ela mostra aqui, antes da biologia, a menina com a mão no queixo, pensando e enxergando alguns animais. E aqui, o depois da biologia é a mesma menina, também com a mão no queixo, só que ela tá tendo, tipo, esse olhar sistêmico, sabe? Sobre os animais. Ela tá literalmente enxergando os sistemas, as partes, enfim, desses animais. Então, é muito interessante pensar, porque essa é uma imagem, assim, que é um pouco impactante, mas também não significa que seja assim, né? Porque eu duvido alguém que saia na rua e fica só pensando sistematicamente e anatomicamente, fisiologicamente as coisas, né? Mas o que ele mais destaca aqui nesse texto, que é o que eu achei mais interessante, que é uma coisa assim que eu concordo muito, que eu tenho isso muito em mim, nos meus valores, é a questão que ele traz aqui, por exemplo, assim, ainda sobre essa desconstrução de certas matérias, que é, por exemplo, quase todas as matérias da biologia que se tem na faculdade de biologia, elas não são associadas com o nosso cotidiano. Eu não sei que palavras que eu posso usar, mas é o que elas trazem aqui, que nessa direção encaminham-se também as aulas de zoologia e botânica, com animais mortos e plantas prensadas. Porque a gente tem muito aquela ideia fantasiosa, né? Que nem ele traz aqui, da imagem do livro, que tem as mitocôndrias vermelhas, os ribossomos em forma de 8 colados na parede do retículo, e ela simplesmente só enxergou uma bolinha sem graça que ela nem consegue identificar o que é. Então aqui também tem a imagem, né? Que traz aqui a célula como seria no livro, e aqui como se enxerga no microscópio, então, né? Então, que é essa coisa sem graça, né? Como se fosse sem vida, sem cor, e muitas matérias, infelizmente, são assim, né? E como conclusões aqui do texto, como os desejos finais, ele traz muito essa questão de que para exercer a docência, né, para ser professor que pretende ensinar e estudar sobre essas coisas, é preciso fugir das certezas e dos engessamentos dos manuais didáticos. Então, fugir daquela imagem pintada e desenhada e colorida de uma célula, porque não é essa a realidade que o aluno vai enxergar no microscópio, né? É preciso ter coragem para reinventar processos, povoá-los de ternura, de gente, de poesia e de vida. Então, acho que o que mais impacta aqui é real isso, né? Então aqui também tem uns últimos parágrafos que eu destaquei para mim comentar, que é olhar de frente a verdade das pequenas coisas. Esta água vem de onde? Quem teceu o seu linho? Que mãos fizeram esse pão? Deslocar-nos para tudo ver de outro lado.
de outro modo, ver de outra forma e de outra forma, né? Fora da forma. Essa é uma frase que ficou muito martelando na minha cabeça, sabe? Trazer ao olhar o desejo de um princípio infinitamente retomado, ganhar sonoridade nas vozes que nos habitam silenciosamente. Entre mar e terra, preferir ser espuma, ter raiz e poente entre oceano e continente. Então, é muito sobre isso, sabe? O olhar do biólogo, ele não é sobre enxergar sistematicamente, anatomicamente, fisiologicamente. Claro que um pouquinho, às vezes, sim, né? Mas acho que é muito sobre desenvolver esse olhar de uma forma diferente e fora da forma, sabe? E incentivar isso, claro, para quem quer ser professor, nos seus alunos, sabe? Trazer diferentes recursos, diferentes metodologias para fazer com que os alunos enxerguem aquele conteúdo não só como um conteúdo chato de botânica, sabe? Mas como um conteúdo diferente, né? De uma forma diferente, de fora da forma, né? Que nunca teriam aprendido dessa maneira. Então, a Helena traz que o segredo é estar disponível para que outras biológicas nos habitem. É visitarmos e sermos visitados por outras sensibilidades. Quem sabe assim um dia a biologia possa ser também poesia e voltar a ter vida. Porque uma crítica que ele traz aqui nesse texto é muito relacionado a que o ensino de ciências é sem cor, é sem vida, é animais mortos e plantas prensadas, sabe? Então, até quando que vai continuar sendo assim? Aquela célula do livro e aquela coisa no microscópio que não tem nada a ver, nem parece a mesma coisa. Então, o olhar do biólogo, né, tanto professor, biólogo em si, professor também é biólogo, é justamente tentar ensinar. Eu acho que a grande chave, a grande frase desse vídeo é ensinar os alunos e desenvolver. Eu acho que antes de querer ensinar, de transmitir isso para alguma pessoa, um ser humano, é preciso desenvolver dentro de si isso de pensar de uma forma diferente e fora da forma. Enfim, eu espero que esse vídeo ele tenha feito algum sentido, mas a frase eu acho que realmente o objetivo que eu queria passar com esse vídeo é justamente isso, que às vezes a gente tem uma ideia tão errada, né, do olhar do biólogo, do que o biólogo precisa desenvolver, sendo que na real estão nas pequenas coisas, sabe? Começar a enxergar de uma forma diferente já é meio caminho andado e fora da forma, então é sem limites. Eu acho que isso que é uma das maiores habilidades que um biólogo precisa ter, sabe? Porque não é sobre estar caminhando na praia e, claro, saber identificar aquele animalzinho ali, entende? Mas ver aquele animal de uma outra forma e fora da forma de todas as outras pessoas que passam ali e ignoram, nem sequer olham, ai, cheiro ruim, bicho morto, não quero ver, sabe? Tu ver, entender, olha só, por que ele morreu, de que ecossistema ele pertence, como ele veio parar aqui, então ser curioso, buscar pensar de outra forma, enfim, daria um vídeo gigantesco falando só de habilidades de biólogos também. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui, me seguir no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!